A Carla está compartilhando uma coisa aqui triste com a gente, mas que tem a ver muito com o tema que nós estamos falando. A Carla, ela é de Belo Horizonte, ela diz assim: eu era casada com uma pessoa que acumulava lixo em casa. Ele catava lixo de todo tipo e trazia para casa, até que um dia eu o mandei escolher o lixo ou eu. E o lixo triplicou. E a situação ficou tão feia que infelizmente nos separamos. E ela pergunta: o que leva uma pessoa a acumular lixo? Quer dizer, tem a ver com o que nós estamos falando aqui, sim. E é uma situação muito triste. Complicada, né? É muito complicado. O lixo ou eu. E terminou com o fim do casamento. Né? Com certeza. É lamentável. Mas a gente já respondeu, mas podemos reforçar a resposta aqui. Né? Ela perguntou o que faz a pessoa acumular. A gente já falou aqui, en passant, e tocamos aqui também. Nesse caso, aí a gente pode ver que a partir da hora que ela colocou essa proposta, o inimigo trabalhou em cima disso, ele aumentou o lixo. Fez não base, aumentou o lixo. fez O diabo base fez com que ele aumentasse para que acontecesse o que Deus não queria, mas que o inimigo queria. Então ele, né, bateu na cabeça dele lá, criou lá uma fortaleza e ele começou a acumular mais lixo. Entendi. Olha só, uma outra pergunta também dentro do tema, e entra muito também naquilo que o apóstolo falou recentemente. A Valdirene Sabrina, de Belo Horizonte, ela diz assim: eu sou cristã e tenho tido problemas na área sentimental. No passado eu tive um homem que ainda hoje eu não consigo me desvencilhar dele. Não consigo me relacionar com mais ninguém, porque sempre me lembro dele. Eu não sei o que fazer. Quer dizer, está claro aqui que ela não tem mais esses contatos com essa pessoa. Ela precisaria, procura a gente lá na Clínica da Alma, já que você é aqui de Belo Horizonte, e a gente pode tentar ajudar. Na realidade, o que aconteceu foi um vínculo, um laço, não é? Uma dependência. Laço de alma, como você falado, né? Dependência emocional. E ele entra, esse laço, esse vínculo, nas três áreas, corpo, alma e espírito. Então você pode tentar se relacionar com muitas outras pessoas, não é? Mas sempre vai ter essa codependência, essa ligação emocional e você não consegue romper. Então precisa ser quebrado isso na sua vida para que então você possa romper. Sim, posso querer falar. Tem uma coisa muito interessante. Nós tivemos agora na igreja, foram 6 sextas-feiras falando sobre cura e libertação. Nós falamos sobre alma. Cura da alma, tratamento, quebra de aliança, desligamento de almas mesmo. E algo muito forte que Deus até me levou a tratar é que muitas pessoas, e até descobrimos que alguns casados, ainda guardavam a aliança do primeiro noivado, guardavam as cartas do primeiro namorado. Quer dizer, que nem essa moça, ela pode até ter procurado ajuda em vários lugares, mas quem sabe, o diabo ele não precisa de uma grande brecha, precisa de uma brechinha. E lá dentro da casa dela ainda tem uma cartinha ou alguma coisa que leve ela ao passado. Enquanto ela não quebrar esse elo de vez, romper, ainda há o acesso. O diabo precisa do acesso. Ele não consegue entrar aonde não há acesso. Porque a Bíblia diz que quem conhece mente e coração é Deus. Sim. Ele só consegue atuar na vida dela porque, quem sabe, qual é o nome dela, Jean? Valdirene. Valdirene, quem sabe dentro da tua casa ainda tem uma porta aberta. Precisa ser fechado. E se for a porta do lixo, irmã, tem que fechar rápido, viu? Uma coisa que está muito forte agora é a questão de celular, né? Que a pessoa guarda fotografias. Você entendeu? Vai lá, tira um monte de fotografia e fica acumulada lá. Aí depois fica lá, ou no computador, entra lá, puxa lá. Aí fica revendo aquelas fotografias antigas. Então a pessoa tem que apagar isso tudo, tem que desfazer isso tudo, deletar mesmo. Uma vez vendo essas fotos, vai trazer o quê? Lembranças e memórias a respeito. E qualquer frustração no presente, reporta lá para trás, dizendo por que eu não fui feliz. Exatamente. Né? Então está sempre voltando lá. Quer dizer, não vive hoje, né? Isso. Tem ainda aqui a participação de alguém que não deixou o nome, mas é alguém da Bahia e tem o telefone registrado aqui. Diz o seguinte, então, eu presumo que seja mulher, porque ela fala: eu preciso de aconselhamento para meu esposo, que está com a saúde debilitada e está se entregando, não está seguindo as orientações médicas e está dizendo que não liga se morrer. O que eu faço com ele? Bom, alguém já desistiu de viver? Ela não diz aqui se o esposo é cristão, né? Provavelmente, talvez não seja, né? Porque já perdeu a esperança de viver. O que a gente poderia dizer, pastor Rogerinho? Olha, se ele é ou não cristão, uma das coisas que você precisa fazer é orar por ele. Porque a pessoa
que já não tem mais a expectativa na vida, já colocou a solução na morte, porque parece que o quadro é esse, então não faz mais nenhuma diferença se eu morrer ou não, né? Então ele já não vê mais uma esperança na vida. Se ele é cristão, ela precisa ativar o Senhor da vida, na vida dele. E ela tem invocar a presença de Deus na vida do marido. A palavra de Deus é muito clara, que a mulher santifica o marido. Isso mesmo. Né? E ela, sendo esposa, ela não só santifica, como ela traz vida para o marido. Se ele ainda não é cristão, não tem a revelação da salvação em Cristo Jesus, ela precisa cortar a atmosfera desse espírito de morte e desse desânimo. Agora, também vale uma palavra com relação à situação de alma dele. Se ele está depressivo e se essa depressão tem levado esse homem a desistir das coisas. Ele não vê mais isso. Mas, de qualquer maneira, a coisa mais importante que ela precisa fazer é intervir espiritualmente nessa situação, porque ele está debaixo de um ataque de morte. Sim. Bom, e você que está em casa também pode compartilhar conosco, como esses telespectadores já fizeram. Os nossos canais de interatividade estão passando aqui. Hoje nós estamos falando sobre a porta do monturo, né, utilizando o texto de Neemias para trazer essa compreensão da restauração da porta do monturo, ou seja, uma entrada na sua vida que possivelmente esteja lotada de coisas que não são salubres, né? Coisas que são prejudiciais para a sua vida, né? O que possivelmente tenha na sua vida que esteja trazendo sofrimento, trazendo dor, trazendo prejuízos para a sua saúde espiritual e emocional. Bom, a gente está caminhando já para... A gente vai orar daqui a pouquinho, mas a gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo. O que mais a gente ainda poderia trazer para ir fechando o nosso assunto no tema de hoje? Alguém? Eu quero dizer só uma coisa aqui, certo? Se te der um limão, faça dele uma limonada. Não é? Pega o limão e faça uma limonada. O que o senhor está dizendo é, se tiver uma coisa ruim na sua vida, trabalhe para transformar aquilo para uma coisa boa. De tudo que nós falamos, o que eu vejo em geral é que a maioria das pessoas dentro de casa refletem o problema direto para quem está enfermo. Quando, na verdade, ele precisa buscar ajuda primeiro. Aquele que se sente curado, de pé, ele precisa buscar orientação espiritual, né? Na medicina, se for necessário. Ele precisa buscar ajuda. Por quê? Porque ele não vai conseguir intervir na vida dessa pessoa, ajudar essa pessoa, se ele não tiver os parâmetros que ele precisa, tanto espiritual como físico. Então, às vezes, tem muitas pessoas hoje, como a gente vê, casamentos se perdendo, famílias se perdendo, porque a pessoa que está são em casa, ele não procurou uma ajuda. E ele tenta resolver sozinho. A esposa perde a paciência, o marido perde a paciência, o filho perde a paciência, a mãe perde a paciência, porque não procurou o quê? Uma ajuda. Então, o que eu deixo para essas pessoas é que procure ajuda espiritual. Procure orientação também na área da medicina, se for necessário. Precisar de um psicólogo, procure. Não fale para essa pessoa, olha, você precisa passar por um psicólogo. Porque quem está em depressão, a pior coisa que ele quer ouvir é que ele está em depressão. Então eu preciso aprender... E o psicólogo vira um monstro para ele. Vira um monstro. Então eu preciso buscar um psicólogo primeiro, para que esse psicólogo me direcione, como eu devo conduzir a situação, para ele poder aceitar ser ajudado. E também buscar, como o pastor agora falou, ela precisa entender, essa irmã, ou qualquer um, que o corpo da mulher santifica do marido, o marido santifica a esposa. O que é isso? Buscar em Deus, em Cristo, e principalmente orientadores espirituais, como eu devo agir dentro de casa, nesse caso. E hoje, a gente pega pessoas enfermas de todas as maneiras, e o que as pessoas fazem? Vai procurar ajuda, você precisa procurar ajuda, mas na verdade ele não consegue. Então eu preciso aprender como lidar com essa pessoa para passo a passo eu conseguir conduzir ele a essa cura. Ou seja, você pode ser o remédio que Deus quer usar para curar a pessoa que está do seu lado aí. É a mesma coisa que dizer, olha, você precisa procurar um psiquiatra. Eu não estou louco, não estou doido. Então a concepção que as pessoas têm de um psiquiatra é que está louco, está doido, e não é isso. Nós recebemos uma ligação aqui de Araçatuba, o Daniel,
e ele contou que a mãe dele tem essa mania de acumular coisas, lixos e etc e tal, que é o tema que nós estamos falando, né? E ele disse que e a irmã também está indo pelo mesmo caminho. Quando eles levam a mãe para a igreja e a mãe recebe a oração na igreja, ela chega até a desmaiar, ela sente alguma coisa, ela desmaia. Só que depois ela volta e continua fazendo a mesma coisa. Né? O que cabe nesse processo de cura e libertação aí para essa mãe ou pessoas que estão assim? Nós falamos aqui da questão do psicólogo, pode ser uma opção e de preferência um psicólogo cristão, né? Porque vai lidar com uma questão emocional e espiritual ao mesmo tempo. Tem que descobrir, né? Ela está dentro de um transtorno, tá? Então vai fazer o quê? Eles vão continuar orando, libertando, e ela vai continuar, porque ela tem que ser tratada. Essa ferida na alma dela tem que ser tratada, tá? Senão vai acontecer isso. Vai lá, a hora desmaia, ela volta e continua. Tem que parar, ver o que é, qual a legalidade que está aberta ali na vida, tá? Fechar essa legalidade, né? Ministrar cura na alma, tá? Aí ela vai parar de desmaiar. Porque às vezes até, às vezes pode ser até uma herança familiar, né? Que já está vindo de gerações e precisa ser ministrada com a quebra, né? Dessas maldições, essas heranças que vêm sobre os nossos ombros como um legado, não é? Então, assim, se a mãe é isso e a filha já está experimentando a mesma coisa, então provavelmente para trás também tem. Então precisa se fazer isso, ou seja, quebrar esse ciclo na árvore genealógica dessa família, ou seja, e fazer que a ação demoníaca que está agindo sobre a árvore genealógica seja cessada, seja quebrada. Porque às vezes, assim, por mais esforço que tem, por mais do que tem intercessão e até acompanhamento, ainda precisa fazer uma administração de quebra de maldições hereditárias. Muito bem.